E aí, vamos falar sobre tendências? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito das tendências que estão vindo com tudo para primavera-verão 2024-2025. Mas eu não quero aqui apenas citar as tendências, mas te explicar qual que é o efeito delas na sua comunicação visual, se elas comunicam ou não com o seu estilo, se elas são mais eternas ou muito passageiras, para você entender o que realmente vale investir e o que não vale, as características para o seu gosto, para o seu estilo. Então, nesse vídeo especificamente, eu quero conversar com vocês a respeito de cores e estampas, que são elementos de comunicação fortíssimos e que a gente precisa entender o que cada um comunica. Então, se você quer saber tudo que estará em alta nessa estação, vem comigo que eu te conto. Bom, pessoal, por mais que você goste de looks atemporais, entender as tendências e entender o que cada uma comunica é muito importante, porque, querendo ou não, a gente começa a ser influenciado por essas tendências e conseguir entender o que cada uma comunica, se elas conectam com o nosso estilo, com o nosso gosto. Assim, a gente não apenas se deixa levar pelo que está em alta. Afinal de contas, quando a gente começa a ver uma coisa muito nas lojas, muito nas ruas, a gente começa a achar bonito. Então, a gente precisa ter esse senso crítico do que realmente funciona para nós, o que nos valoriza, o que conecta com quem a gente realmente é. E outra coisa muito importante, a gente precisa entender o que é uma modinha muito passageira e que não vai durar muito tempo, do que aquelas tendências que estão mais em alta, mas são peças atemporais e que a gente vai continuar usando durante muito tempo. Então eu já fiz um vídeo falando sobre modelagem, silhuetas que estarão muito em alta nessa estação, e nesse vídeo especificamente eu quero focar em estampas e cores, que são também muito importantes no nosso visual, porque elas transmitem mensagens, precisam conectar com as nossas características. Eu vou começar falando das cores que estarão em alta nessa estação. E a gente tem visto um boom de cores mais clarinhas, seja o amarelo manteiga, seja o azul claro, seja o verde pistache, ou o rosa clarinho também. Essas são as principais cores que a gente tem visto nos tons mais claros, porém as cores claras no geral estão muito em alta. No geral, toda a cor clara, ela transmite uma mensagem de frescor, de delicadeza, afinal elas refletem bastante luz, né? Então são ideais para essa estação de primavera-verão. E elas estão vindo com tudo. Cada cor dessa transmite uma mensagem específica. O amarelo, por exemplo, ele transmite esse toque de alegria, de descontração. Enquanto o azul clarinho, né, mesmo sendo delicado, ele é mais sóbrio. O azul, ele tem essa comunicação de sobriedade. Enquanto o rosa é bem feminino e delicado. Já o verde pistache transmite um frescor, um ar tropical. Então, todas as cores claras transmitem essa delicadeza, mas cada uma vai ter uma comunicação específica. Todas essas cores, gente, são muito atemporais. Na verdade, cor não sai de moda, né? Então a gente vê no momento uma cor mais em alta, porém a gente ainda pode e deve continuar usando todas as outras cores. O que acontece é a gente ver mais isso nas lojas. Eu particularmente gosto bastante das cores, principalmente a que está mais em alta, que é o amarelo manteiga. Eu acho uma cor muito bacana para a gente substituir ali os neutros claros no look. Ela pode fazer uma função ali do off-white, do bege, e fica muito bonito e atual. Então eu particularmente gosto muito, né? O azul claro também é muito eterno, ainda mais em peças mais clássicas e modelagens mais clássicas, a gente vê uma comunicação muito eterna, muito atemporal. E será que essas cores te valorizam? Dependendo da sua paleta de cores, do contraste que existe na sua beleza? Bom, gente, são cores muito claras. Então, se você tem ou uma paleta mais escura ou um contraste maior entre as suas feições, então você pode usar, mas é interessante que você seja estratégico. Por exemplo, todas as paletas do método sazonal expandido tem tons claros nelas, mesmo as paletas mais profundas, como inverno profundo, outono profundo, ela traz também alguns tons mais clarinhos. Por mais que não sejam as cores premium dessa paleta, aquelas cores que mais valorizam, que deixam essas pessoas no ápice da sua beleza, é possível usar sim, sem fugir da harmonia, né? Sem perder essa harmonia. Então eu fiz até um post no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês também alguns tons clarinhos, mas que tragam essa referência, esse DNA de cada estação do método sazonal expandido, para que você consiga usar, mas sem fugir completamente da sua harmonia de cores. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma estação de primavera, a gente vê esses clarinhos aqui,
que são bem vivos, bem pigmentados, né, e trazem esse ar um pouco mais quente. Já numa estação de verão, a gente vê os mais candy mesmo, assim, mais opacos e mais frios, que são esses aqui. Na estação de outono, a gente também mantém esses tons mais opacos, né, mais acinzentados, mas dessa vez um pouco mais quentes. Enquanto na estação de inverno, a gente tem esses tons clarinhos bem vivos, bem pigmentados e também um pouco mais frios, mais azulados. Então, como vocês podem perceber, todas as paletas conseguem usar esses tons que estão muito em alta, do azul, do rosa, do verde, do amarelo. Porém, é importante que você entenda que, dependendo do tom, ele vai te valorizar mais ou menos. E dependendo também da característica da sua paleta, como por exemplo, se você for numa paleta que precisa mais de cores escuras, mesmo que você escolha esse tom que está mais adequado à sua paleta, você pode sentir que ficou um pouco sem graça, que não te deixou na sua melhor versão. Então é essa questão de escolha, né? Se você quer aderir a essa tendência ou não. Eu acho que depende muito do seu estilo também, se você gosta dessas cores mais delicadas, do que cada uma comunica. É algo que é atemporal, que nem eu falei pra vocês, cores não saem de moda. Inclusive eu tinha já no meu guarda-roupa esses tons de amarelo, de azul, de rosa, né? Eu não precisei comprar nada, porque são cores que já estão sempre aí. Só que agora a gente tá vendo muito mais frequência e muito mais intensidade. Outra cor que está muito em alta, dessa vez saindo um pouco dos clarinhos, são os vermelhos. A gente tem visto muito vermelho por aí, desde o vermelho cereja, que veio do inverno com muita força, e agora acaba perdendo um pouco de força por conta, né, do verão. A gente vê cores mais vivas, mais abertas, então a gente tem visto muito vermelho vivo também. Então o vermelho é algo também eterno, eu acho lindíssimo, eu amo vermelho, mas não é todo mundo que gosta, porque o vermelho ele chama muita atenção. O vermelho ele tem um comprimento de onda que é o que o nosso olho enxerga primeiro, principalmente os vermelhos mais vivos. Então, por exemplo, as minhas unhas vermelhas aqui deve ser uma das primeiras coisas que você está enxergando, né? Ela chama mais atenção, né, do que esses tons mais sóbrios que eu estou usando na minha roupa. Apesar de ser um vermelho cereja, ele é mais apagado. Já o vermelho mais vivo, ele salta mais aos olhos. Então você tem que entender se você gosta desse toque de chamar a atenção do vermelho. Ele traz também um toque sensual, poderoso para a imagem. E todas as paletas podem usar o vermelho, depende também do tom. Então eu vou deixar aqui alguns tons para vocês, né, de cada paleta, assim, de cada estação. Né, os vermelhos de inverno vão ser mais frios, ali mais rosados e bem pigmentados. Os vermelhos de primavera vai ser esse vermelho vivo típico mesmo, que ele é bem quente, bem intenso. Já os vermelhos de verão, eles também vão ser um pouco mais opacos e um pouco mais frios. Já os vermelhos de outono, um pouco mais opacos também. Então esse vermelho vivo, que é o que está mais em alta, que é bem típico de primavera, se você quiser usar e você é de outras paletas, você pode usar isso longe do rosto, em esmaltes, por exemplo, em acessórios, em partes de baixo, como calças, saias, shorts, calçados, acessórios. Então dá para aderir essa tendência também sem sair da harmonia da sua paleta. Mas você tem que entender se você gosta dessa comunicação do vermelho, se conecta com a mensagem que você quer transmitir, porque por mais que uma coisa esteja em alta, ela tem que fazer sentido para o nosso estilo e para a nossa vida. Agora falando das estampas. Por mais que muita gente não goste de estampa, tem algumas aqui muito clássicas e atemporais que você pode aproveitar para adquirir, para trazer esse toque de interesse para o seu look. Eu particularmente amo várias dessas estampas aqui e olha que eu não sou uma grande fã de estampas, mas nesse ano, nessas estações, a gente tem visto estampas muito neutras, clássicas, atemporais, então pode ser uma ótima oportunidade para você adquirir essas peças que são extremamente versáteis também. Então a primeira estampa que está muito em alta são as listras. As listras, gente, são eternas, né? É uma das estampas mais fáceis de combinar, mais atemporais de todas. E a gente tem visto tanto as listras nos tons mais neutros, né? As listras mais fininhas, que são mais clássicas, que passam mais despercebidas, e até as listras maiores, né? Mais grossas e com cores mais vivas. Então todas são atemporais, porém essas mais fininhas, em tons mais neutros, como azul claro, azul marinho, preto e branco, são mais clássicas, transmitem uma comunicação mais clássica, enquanto as mais coloridas transmitem uma comunicação
mais criativa, mais dinâmica, com mais modernidade também. Então elas não deixam de ser atemporais, elas não vão sair de moda na próxima estação, mas quando a gente vê essas cores mais vibrantes, normalmente a gente usa mais no verão, né? Já as outras clássicas podem ser usadas no inverno também futuramente. Eu particularmente adoro listras, tenho muitas no meu guarda-roupa, eu acho que traz uma diferenciação, mesmo para quem gosta de looks mais clássicos e mais neutros. E se você tem um estilo mais criativo também, você pode optar por essas listras mais vivas, mais coloridas, que são lindíssimas. Outra coisa que a gente tem visto muito são estampas de frutas. E dessa vez são estampas mais localizadas assim na peça, né? Não é a peça inteira com o padrão se repetindo. Então a gente viu com muita força a cereja que iniciou essa leva, mas agora a gente tem visto de tudo. A gente tem visto limões, a gente tem visto laranjas, a gente tem visto muito essas estampas de fruta localizadas que trazem esse ar tropical, muito ligado agora no verão, e também tem um ar mais criativo, mais lúdico, mais descontraído. Eu particularmente gosto bastante de camisetas com estampas, porque eu acho que dá para quebrar muito a seriedade de vários looks, como alfaiataria, por exemplo. Então você consegue trazer uma quebra ali para um casual, para um criativo, numa peça mais séria. Dependendo do seu estilo, se você gosta dessa pegada mais criativa, você consegue usar essa peça com muita versatilidade. E ela acaba sendo algo atemporal também, porque apesar de estar muito em alta agora, né, uma camiseta com estampa diferente, a gente sempre vê por aí, né? Só muda o formato dessa estampa. Então essas estampas de fruta também são eternas, elas têm que ter esse cuidado na hora de combinar, mas não acabam não sendo tão difíceis de combinar, porque você pode levar para horizontes mais criativos, mais casuais ou até mais alinhados com a alfaiataria, mas isso sempre vai imprimir um estilo mais descontraído, mais criativo, mais lúdico no look. Então não vai ser um look formal, 100% clássico, quando você insere essas camisetas. Outra estampa que é super atemporal, mas a gente está vendo muito para esse verão, para essa primavera-verão, é o animal print. Normalmente essas estampas a gente vê mais no inverno, porém a gente tem visto com tudo, seja onça, zebra, né, diversos tipos de animal print diferentes. Inclusive, algo que eu gosto muito, que é um animal print mais repaginado, que é só uma referência ao animal print, mas sem ser aquela estampa muito característica do animal print mesmo, sabe? É algo que lembra ali uma zebra, que lembra uma onça, mas sem ser aquela estampa igualzinha, assim, tão tradicional como a gente vê. Isso eu gosto muito porque traz modernidade, é algo que eu uso mais do que o animal print tradicional, mas ambas são eternas, são atemporais. E só um cuidado, eu não te recomendaria usar essas estampas com cores muito diferentes da que o animal tem na realidade. Então, por exemplo, uma onça neon, ou vermelha, ou rosa, acaba que isso empobrece um pouco o visual, porque normalmente a estampa mais bonita, com mais riqueza, assim, a gente vê quando ela replica as cores do próprio animal. Então a gente tem visto muito, inclusive o animal print em peças mais estruturadas, como jeans, por exemplo, está muito comum nos acessórios, nos calçados, em bolsas. Então tá uma febre mesmo do animal print. Você tem que entender se isso comunica com a sua essência, com a sua imagem, o que você gosta de transmitir. Normalmente isso transmite uma mensagem mais poderosa ou sensual, né? Uma imagem com mais força e magnetismo, sensualidade, também chama bastante atenção. É algo que não passa muito despercebido nos looks. É lógico que se você souber montar um look ordenado ali, né, equilibrado, isso vai ficar mais ameno. Nem sempre um look com um animal print vai ser super sexy, mas vai trazer um drama, sabe? Se, por exemplo, se você pega uma calça de animal print e combina com uma blusa preta, um blazer, traz um refinamento, mas sem perder o drama e a força. Então sempre essa estampa ela tem uma comunicação forte. Se você se vê usando durante muito tempo, você pode comprar, né? Porque é um momento que a gente tem visto umas estampas lindas com peças de muita qualidade. Mas se você tem que saber montar looks com ela, equilibrar isso no look, entender se ela transmite a mensagem que você gostaria,
que é uma peça que chama a atenção, se tá tudo bem para você, né, chamar a atenção com essa estampa no look, se você sabe coordenar. Então é importante ter esses filtros também. E apesar de ser atemporal, como é algo que está muito em alta, talvez a gente dê uma enjoada e depois ela soma durante um tempo, mas não sai de moda, não fica brega nunca, né? É uma estampa muito eterna. Outra estampa que está muito em alta é o Vichy, que é aquele tipo de xadrez com quadradinhos pequenininhos, parecendo uma toalha de piquenique, sabe? É um xadrez que transmite um ar muito feminino, delicado, quase romântico, assim, né, da delicadeza. Ela é a cara do verão também. É um dos xadrezes mais comumente usados no verão, porque a gente tem outros xadrezes, tipo Pied de Poule, por exemplo, que tem uma cara mais inverno. Já o Vichy é uma cara bem verão. E os mais eternos são o rosa com branco, vermelho com branco, amarelo com branco. São super atemporais, mas sempre transmitem esse ar delicado e feminino. Também não são difíceis de combinar, né? São bem neutros. É só você escolher ali, combinar com peças lisas que combinem com as cores presentes na estampa ou que repliquem uma cor presente na estampa. Então é bem tranquilo mesmo. De forma geral, se você não sabe combinar estampas, essas são as regras de ouro, né? A estampa combinada com peças lisas é sempre mais fácil. Para você fazer um mix de estampas, você precisa ter mais ali uma veia mais criativa, ou entender bastante as regras de harmonia. Mas se você quer combinar com uma peça lisa, pode ser bem tranquilo. Basta você escolher uma peça lisa que tenha cores que já estão presentes na estampa ou que combinem muito bem com essas cores da estampa. Por exemplo, se você quer combinar esse Vichy vermelho com branco, você pode combinar com uma peça lisa vermelha, com uma peça lisa branca, com uma peça lisa azul marinho, que combina com ambas as cores. Então é importante que você tenha esse conhecimento de combinação de cores para fazer esse mix muito bem feito. Inclusive, quando a gente fala das cores tendências, é importante que você saiba combinar essas cores para o look ficar bonito, para o look ficar coeso. Então não é só seguir uma tendência que o look vai ficar legal, né? Não é só porque o amarelo manteiga está em alta que qualquer look com ele vai ficar bom. Então saber combinar isso nos looks é extremamente importante para o look ficar bonito, o look ficar ordenado. Então, gente, de forma geral, essas são as tendências mais fortes da primavera-verão 2024-2025, né? As cores clarinhas, seja o amarelo, o azul, o verde ou o rosa, que são as que estão mais em alta. O vermelho, em vários tons, mas o vermelho também está muito em alta. E as estampas, as listras, as estampas de frutas, o animal print e o Vichy, que a gente tem visto muito também. Então eu quero que você entenda o que cada uma dessas tendências comunica e se faz sentido para você, para sua vida, para o seu dia a dia, para a imagem que você gostaria de transmitir, porque se faz é uma ótima opção para você ter looks atuais e bonitos, porque todas essas tendências aqui são muito neutras, são muito atemporais. Agora, se não faz sentido para você, mesmo que esteja todo mundo usando, como a nossa mãe já dizia, a gente não é todo mundo, então ter esse senso crítico do que realmente funciona pra gente é essencial. E espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você quer mais vídeos sobre tendências, comentem aqui para eu saber, porque é algo que eu não trago muito, mas eu quero começar a trazer mais para atualizar vocês, mas trazer também esse olhar crítico do que vale a pena ou não. Porque eu só vejo, na maioria das vezes aqui no YouTube, eu vejo vídeos com listas de tendências, mas sem um aprofundamento de para quem é, o que aquilo comunica, né? Se vale a pena mesmo para sua vida. Então eu quero trazer mais desses vídeos. Se vocês gostaram, comentem aqui para eu saber e te vejo no próximo.